Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias, e a TV Búzios, que está cada vez melhor, hoje está aqui presente no Resort Espiritualidade Caravelas, para fazer a cobertura do primeiro simpósio de ufologia do estado do Rio de Janeiro. Patrocinado e promovido pela revista Itália Nossa. Vamos conversar aqui um pouco com o Dr. Paulo Iannuzzi, que é um dos palestrantes e que vai falar de dois assuntos interessantes que gostaríamos muito de saber mais. Dr. Paulo, o que vem a ser o Conselho dos Nove, que é o primeiro tópico do seu tema? Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado pela sua oportunidade. Obrigado, Elcio, pela entrevista e a todos vocês que estão nos assistindo. Dentro desse evento, cabe a minha palestra elucidar algo sobre o Conselho dos Nove, que vem a ser, resumidamente, um conselho ou um grupo de 9 observadores que até há pouco tempo se classificavam como extraterrestres, mas, em verdade, fazem parte de um cronograma cósmico, não só na Terra, como o acompanhamento evolutivo de vários planetas, de vários sistemas, pelo quadrante da galáxia que nós ocupamos. E o Conselho dos Nove, como ele se apresenta para o planeta, há muito tempo era visto e ainda é visto com uma série de manifestação de antigos deuses, segundo antigas culturas e antigas civilizações, perfazendo o panteão justamente dessas antigas culturas. Em resumo, vem a ser isso o Conselho dos Nove, mas será explanado justamente durante a palestra. Longe de esgotar o assunto, que é muito amplo, vasto, profundo, mas pelo menos uma noção básica para situar a humanidade dentro do que a transição planetária está oferecendo. Qual foi, assim, dentro desse conselho, dentro das pesquisas feitas, né, de toda essa busca, né, da vida extraterrestre, qual foi o maior experimento que vocês tiveram? Isso é muito relativo, porque não existe um experimento padrão coletivo, né? Em verdade, esse processo ufológico também vem a ser uma busca individual, pois cada caso é um caso, cada experiência, seja ela genuína ou não, porque existe muita confusão, muita má interpretação com respeito ao tema, por parte até daqueles que, porventura, passam por alguma experiência e a confundem com algo ufológico, que nem sempre tem a ver, né? São experiências individuais, porque elas transcendem o que nós entendemos como padrão puramente científico. Poucas experiências nesse sentido podem até ser padronizadas no sentido de avistamentos de objetos, documentação justamente de objetos que podem ser uma nave teoricamente extraterrestre ou não, por isso que se chama objeto voador não identificado, né? Mas, em geral, num aspecto mais profundo, são experiências individuais e únicas que se somam a tantas outras para formar um conjunto que acontece desde a mais remota antiguidade no nosso planeta. Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo, né, o ET aqui já foi até chamado de ET de Varginha, né?
Qual o experimento da Terra, do planeta Terra? O que a gente pode dizer, né, dessa conexão, né? O planeta Terra, os demais planetas, a existência de novas vidas. Como é que se dá isso, talvez, astronomamente? Bom, dentro da ciência ortodoxa atual, tradicional, e a astronomia ela está enquadrada nisso, existe, obviamente, por falta de uma comprovação documental e experimental, existe um ceticismo ainda muito grande com relação à vida fora da Terra de forma inteligente. Embora haja um consenso sobre a grande possibilidade e provável certeza da vida em qualquer forma no universo. Uma vez que até pouco tempo atrás se procurava ou se concebia a vida segundo os moldes do nosso planeta. E não é bem assim. Nós sabemos que, fora o carbono, o próprio silício e outros elementos podem formar cadeias, moléculas bem grandes, que são a base e sustentáculo de vida, né? O nosso amigo aqui é um típico Grey, embora pintado de verde, e não é, obviamente, o ser que foi constatado em Varginha, mas faz parte, obviamente, de um grupo que atua na Terra já há bastante tempo. A despeito daqueles que acreditam ou não, inclusive até mesmo no meio científico, em parte, já é um tanto quanto infantil questionar se existe vida no universo ou não, né? Enfim, é um processo que está cada vez mais se aprofundando e se ampliando na humanidade, onde há 40 anos atrás, por exemplo, se falava sobre o assunto de uma forma muito mais fechada, velada e até mesmo preconceituosa do que hoje em dia. E isso é um processo já planejado, programado, como as próprias inserções de seres de outros sistemas, porque existem muitas civilizações atuando e que já atuaram no planeta, e a ufoarqueologia e as escrituras sagradas das civilizações antigas, sob uma ótica de conceito e interpretação mais atual, confirmam, pelo menos em parte, esse tipo de atuação e esse tipo de projeto ou planificação para o nosso processo evolutivo planetário. Então, em vista disso, nós consideramos na ufologia, pelo menos em grande parte, como a Terra sendo um grande experimento a nível cósmico, um grande laboratório. Bem, a sétima arte tem apresentado aí muitas versões, né? O Spielberg, né, com aquele clássico extraterrestre foi, né, um sucesso total. E aí tem Jornadas nas Estrelas, vários filmes de ficção que apresentam, né, essa vida extra, né? Pode-se basear alguma coisa de realidade na ficção cinematográfica? Podemos sugerir alguma coisa nesse sentido, e parte do que é colocado nesses filmes, em seu roteiro principalmente, é proposital. De uma forma entretém e de uma outra forma prepara de maneira subliminar a mente das pessoas, o espírito das pessoas para uma possível realidade nesse nível e uma interação futura maior com possíveis seres que possam interagir de uma forma mais objetiva e direta com a humanidade. Desde que a humanidade também faça a sua parte, se prepare para isso, preparando-se principalmente de forma interna, porque a ufologia ela vai muito além. O universo vai muito além e a nossa própria vida vai muito além de uma questão puramente física. Então, o que os filmes apresentam, por exemplo, ainda é um contexto físico tridimensional, embora já se aborde a questão multidimensional extrafísica, que é a base de atuação desses seres. Seria egoísmo da parte dos humanos achar que só eles tiveram, ou só nós tivemos, o privilégio da vida no planeta Terra, tendo um sistema solar tão extenso? Inclusive até mesmo nas cartas de Chico Xavier,
é tratado justamente a vida inteligente em outros níveis vibracionais no nosso próprio sistema solar. Isso é um assunto mais amplo, mais profundo, que precisa ser melhor avaliado, estudado, né? E, enfim, repetindo, é uma infantilidade imaginar que só existe a vida aqui, uma pretensão do ser humano que ainda, em termos de evolução cósmica, perdão o termo, está nos coeiros, nem saiu ainda, não saímos, a humanidade ainda não saiu das fraldas, estamos apenas engatinhando. Em relação às civilizações, possivelmente milhares ou milhões de anos à nossa frente, né? É isso aí, gente. Falamos aqui com o Dr. Paulo Iannuzzi sobre esse tema que é super vasto, né? Gostaríamos de ter uma outra oportunidade para aprofundarmos um pouco mais numa entrevista mais intimista e mais prolongada, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais, né? Continuamos aí nessa cobertura. Obrigado, doutor Paulo, aí pela sua entrevista, e saiba que os canais e as câmeras e o microfone da TV Búzios, do Portal Brim, estarão sempre abertos para ouvir esse mistério do universo. Muito obrigado, Elcio, obrigado pelo seu carinho, sua gentileza nessa entrevista, sua objetividade, e principalmente a todos vocês, especialmente de Búzios, lugar que sempre soube acolher muito bem, que me acolheu muito bem e que estou muito agradecido. Espero que possa aproveitar neste ou em um evento futuro com respeito a esses temas alguns esclarecimentos e algumas surpresas, porque viemos aqui para colocar uma pulga atrás da orelha, em verdade, na maioria das pessoas, principalmente aqueles que buscam algo mais além do nosso cotidiano. Muito obrigado a todos vocês. E o trabalho não para. É a TV Búzios presente no primeiro simpósio de ufologia, aqui no Resort Espiritual, ou Espiritualidade, né? Caravelas. Nós vamos conversar agora um pouquinho com a doutora Ana Cristina Campelo, que é advogada, jornalista, CEO do jornal DR1. E ela tem aí, além de levar informações, tem informações para nos dar também. E aí, doutora, fala aí um pouquinho para nós do trabalho de vocês, a importância de estar aqui, esse tema de ufologia que é muito aí misterioso, né? O que a senhora tem a dizer? O Jornal DR1 está muito feliz de estar hoje aqui. O lugar é encantador, né? Maravilhoso, paradisíaco. Convido todos a virem aqui conhecer, porque estarão vivendo assim um lugar fantástico. O tema é sempre muito empolgante, né? Porque o que envolve a ufologia, extraterrestre, contatos do primeiro, do segundo, do terceiro grau, sempre nos intriga, né? E nos traz muita curiosidade sobre o assunto, muita polêmica. Então eu estou muito feliz de estar aqui e também de estar trazendo o jornal DR1 para fazer essa cobertura juntamente com vocês e levar para os nossos leitores e o pessoal do canal do YouTube que nos segue aí nas nossas mídias um pouquinho dessa informação, que eu tenho certeza que terá muito conteúdo e, como eu costumo dizer, vai ser educativo, vai ser profilático, vai ser inibidor, e a gente está aqui para somar junto. Maravilha. O jornal já existe há quanto tempo? Nós já estamos como jornal caminhando para 7 anos. O nosso jornal é online e impresso, nós estamos em todas as mídias, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, até LinkedIn o jornal tem. Todas as nossas mídias são salvas por jornal DR1. Então segue a gente lá, compartilha, dá ideias, dá dicas, sugestões, críticas, o que a gente quer é evoluir. E esse tema é um tema importante. Sim, um tema importante e interessante, e ele tem um diferencial de outros assuntos, que ele é sempre atual, né? Sempre, todo mundo
para falar alguma coisa, para emitir alguma opinião. Você acredita em extraterrestre? Eu acredito que nós não estamos sós. Não pode ser... Seria um certo egoísmo, né? Eu perguntei para o doutor Paulo Iannuzzi se seria um certo egoísmo, né? Acharmos que só nós, diante desse sistema solar tão extenso e imenso, fomos os únicos privilegiados. Também acredito isso e acho que a maioria das pessoas também acredita assim, né? Nós não podemos ser o único a estarmos aqui num sistema solar tão gigantesco e o sistema solar como nós conhecemos, né? Que pode ser muito maior do que isso. Além, então, então, além dessa galáxia, existem outras galáxias. Então, eu acho que seria um pouco de egoísmo, né? De arrogância, acharmos que somos só nós, né? Acho que não, acho que existe sim, né? E é um tema... A sétima arte tem registrado muito essa questão, né, de ficção científica, né? O Spielberg é um especialista em falar nesse... falar sobre isso, É sempre muito empolgante, né? Nós estamos aqui todos muito ansiosos para escutar as palestras, os palestrantes de primeira linha, a temática fantástica. Eu acho que é um evento que já deu certo. Nós estamos aqui. E Carlos Mazzello, que é quem está à frente disso, com muita alegria. É uma grande pessoa. E com só a empolgação dele já empolga todos nós, né? Sim. Então, acho que já deu bom. Muito bom. É isso aí, gente. Falamos aqui com a doutora Ana Cristina Campelo, né? E vamos aí fazendo essa cobertura, porque o trabalho não para. Essa é a TV Búzios, que está cada vez melhor. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Ufologia no YouTube. O nome do canal é Cristiano Gonçalves, contato OVNI Ufologia. Lembrando que não tem o I no meio, que muita gente se confunde, né? Quando a gente fala OVNI, botam o I, não, é a abreviação de Objeto Voador Não Identificado, né? Sou palestrante, organizador de eventos, inclusive estou organizando um para Aiuoca, é uma cidade no sul de Minas, para julho. Estaremos lá fazendo um evento de ufologia e esoterismo. Inclusive o Paulo Iannuzzi participará lá com todos. E a TV Búzios presente no primeiro simpósio de ufologia do Rio de Janeiro, que acontece no Resort Espiritualidade Caravelas, um lugar extraordinário. Estamos aqui agora com o artesão, escritor e ufólogo Cristiano Gonçalves, que vai falar um pouquinho para nós dessa experiência, da origem extraterrestres e as evidências científicas que propõem, né, esse estudo, a essa especialidade. Fala um pouquinho para nós, Cristiano, como é que você chegou nesse patamar, o que te levou a esse estudo, como é que foi isso tudo aí? Pois é, a ufologia é um campo, pode ser que muita gente não saiba, mas é um campo muito abrangente e aí existem uma série de temas, né, que a gente pode abordar e pesquisar para falar de ufologia. Um desses temas a gente pode remontar à ufoarqueologia, que é um termo que foi, vamos dizer assim, criado justamente para inserir o contexto ufológico em diversas descobertas arqueológicas ao redor do planeta e baseado nessas descobertas, somando-se biologia, geologia, teorias que já existem, né, teorias do surgimento da vida na Terra, assim como a continuidade, né, desses seres, dessas células primitivas até a formas mais, vamos dizer, especiais de vida, né? Então nós temos aí várias teorias e na ufologia a gente vai pesquisando e vai montando um quebra-cabeça. O que eu estou propondo aqui nesse evento hoje é justamente montar esse quebra-cabeça juntamente com o público, para o próprio público ir acompanhando esse processo e entender. E a gente está falando, a gente não está inventando nada, porque isso advém de uma teoria já existente chamada teoria da panspermia.
Então essa teoria da panspermia justamente que ela inclusive se subdivide em 3 tipos. Eu vou mostrar aqui esses 3 tipos de panspermia que literalmente panspermia são sementes que existentes em todo o universo, do termo grego, né? E assim a gente vai mostrar a possibilidade, a probabilidade gigantesca, nos baseando também em textos antigos, civilizações antigas, biologia, o nosso próprio DNA. Isso tudo está inserido de uma maneira bem resumida por conta do tempo, mas isso está inserido nessa palestra para as pessoas montarem esse quebra-cabeça e perceberem essa gritante probabilidade. Eu considero, inclusive, uma das evidências de maior probabilidade da nossa existência, que justamente, como diz o título da palestra, reflete a nossa origem verdadeiramente. Muito bem. O acontecimento de eventos como esse gera, né, já que a gente está registrando, gera maior interesse. Você acha que há uma necessidade de que todo ser humano busque entender essa condição terrestre e a condição extraterrestre, ou seja, o que é visível e tangível ao que é invisível e intangível? Olha, pergunta ótima, porque essa sua pergunta simplesmente define o que eu considero a minha missão como ufólogo. Porque existem muitas pessoas no planeta inteiro que têm uma verdadeira aflição, porque teve um tipo de contato, seja esse contato mais próximo ou não, mas de alguma forma teve um contato e por não saber, por ignorar no bom sentido da palavra exatamente o que aconteceu, essas pessoas elas se sentem um pouco sem chão, aflitas, principalmente pessoas que supostamente foram abduzidas. Essas pessoas, então, elas necessitam de muita atenção e elas precisam, elas sentem uma necessidade incrível de entender o que aconteceu com elas. Então, a gente, percebendo essa dificuldade e essa necessidade, na ufologia, o meu propósito não é provar a existência, é mostrar o que é diferente. Então, mostrando essa realidade, você consegue fazer com que essas pessoas tenham um alento, elas percebam primeiro que não são as únicas, que isso é um fator que ocorre no planeta inteiro, da China à América Latina, ao sul ao norte. Acontece no mundo inteiro. E experiências às vezes traumatizantes, né? Experiências que a pessoa é levada realmente. Cristiano, isso é ficção científica. Não, é justamente o contrário. Muito do que a gente vê nos filmes de ficção científica foram baseados em pesquisas dentro da ufologia, em parâmetros reais. Então tem muita coisa real que é apresentada nos filmes de Hollywood. E aí a gente trazendo à tona isso, essa realidade de pé no chão, porque obviamente existem muitas viagens de maionese nesse campo, né? Então a gente tem esse trabalho, que é um trabalho de separar o joio do trigo e mostrar de forma sólida, consistente, baseado em ciência, porque a ufologia é um termo que ele foi criado para você estudar, pesquisar e trabalhar nesse ramo aí de naves e possíveis seres extraterrestres de forma científica. E inclusive na palestra hoje, mais do que nunca, eu estou trazendo elementos científicos para compor todo esse contexto. Então a gente, trabalhando de forma séria, a gente consegue atingir patamares dentro das academias, inclusive. Hoje a gente já tem até universidades interessadas em que nós levemos o contexto extraterrestre, o contexto da ufologia para as universidades. Então a gente está ganhando patamares, embora ainda exista a grande propaganda de acobertamento, que dificulta muito a nossa vida, que inclusive transforma o tema em chacota, em piada.
Isso também dificulta muitas pessoas a relatarem, que as pessoas ficam com receio de serem taxadas como loucas ou como abobadas, enfim. Muita gente se retrai em falar por conta disso, dessa campanha de acobertamento que foi inclusive chefiada pelos Estados Unidos desde a década de 40, no advento de Roswell, da queda de um OVNI em Roswell em 1947. Dali para diante a coisa começou a ficar mais explícita, né, aos pouquinhos. Criou-se o Blue Book, que inclusive originou-se esse acobertamento todo, a transformação do tema em chacota, para desviar as atenções, que não interessa, essa realidade não interessa a muitos grupos importantíssimos no planeta. Você acha que o Steve Spielberg é um profeta ou um ufólogo? O Spielberg, ele simplesmente adora ufologia séria, e com toda certeza, desde o filme o Contato Imediato, o ET também, mas o Contatos Imediatos de Terceiro Grau foi o filme que realmente mostrou a grande pesquisa que ele fez, porque está ali naquele filme vários elementos que compõem a nossa pesquisa, que a gente percebe que foi ali pesquisado uma coisa muito séria e trazida ao público, e que bom que foi, porque esse filme ativou muita curiosidade de pessoas, pessoas verdadeiramente eu me fascinei com esse filme, posso dizer até que foi um dos pilares que me trouxe para esse mundo da ufologia, né, juntamente com o livro do Eric Van Daniken, Eram os Deuses Astronautas, um best-seller lançado em 68, e que também serviu de pilar para a gente ir cada vez mais nos fascinando com o tema e pesquisando, estudando, e agora trazendo todo esse conhecimento ao público, seja por livros, palestras e programa que eu apresento no YouTube também. Se quiser, depois eu passo o meu canal. Pode passar, por gentileza. O meu canal, ele se chama Cristiano Gonçalves. Eu até mudei recentemente, porque era só Contato OVNI e Ufologia. Aí eu botei o meu nome na frente agora para fazer, para as pessoas saberem realmente que sou eu por trás do canal. Então é Cristiano Gonçalves, Contato OVNI Ufologia. Ali, nesse programa que eu apresento, eu mostro tanto trabalhos que eu faço de campo, aonde eu vou, aonde está acontecendo, como, por exemplo, o caso de Magé, lá no Rio de Janeiro, que tivemos uma suposta queda de um OVNI em Magé. As evidências nos mostraram que, de fato, coisas estranhíssimas aconteceram na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, e nós, quando estivemos lá, eu e o meu grupo de pesquisadores, nós presenciamos realmente coisas estranhíssimas que aconteceram na cidade. Não vou falar aqui porque senão iria tomar muito tempo na entrevista, mas então, voltando ao canal, tem ali programas que apresentam a minha incursão, as entrevistas que eu faço com testemunhas, os OVNIs que eu, fazendo vigília, já gravei. Então tem muita coisa bacana, e tem também material que as pessoas me encaminham. O pessoal que vê OVNI, Cristiano, vi um OVNI muito interessante, registrei. Me encaminha, que eu mostro também. E todos que estão aí acompanhando, caso tenham material, é só entrar em contato comigo. O meu WhatsApp, o meu e-mail, tudo está sempre na descrição dos meus vídeos no YouTube. Então é fácil de me encontrar. Eu sou, diferentemente de alguns colegas, eu sou bem acessível, bem fácil de falar comigo. Que bacana, é isso aí, gente. Valeu. Por conta do trabalho não parar, a TV Búzios, em parceria com a revista Itália Nossa, né, vai falar aqui agora com o diretor CEO da revista Itália Nossa, do Instituto Itália Nossa, é isso? Sobre esse primeiro simpósio de ufologia que acontece aqui no Resort Espiritualidade, Caravelas, lugar extraordinário, ambiente muito bacana. E aí, Carlos Mazzello,
o que é ufologia e essa conexão com a espiritualidade. Como é que faz isso? Bom, vamos nós. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade, dessa parceria com o Portal Brim, né, o Portal Brasil, rede internacional de mídias, que é muito importante. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, porque tudo que nós podemos fazer hoje nessa maneira de poder sair dessa mídia convencional, eu acho que é muito salutar, porque nós estamos assistindo o cenário, né, como de fato as coisas estão sendo apresentadas, e principalmente na comunicação. Mas, deixando isso de lado, eu quero apenas não corrigi-lo, nem acertar, apenas dar uma informação a qual devemos realmente aqui prestar. Não existe um instituto. A Itália Nossa é uma empresa, né, onde é uma empresa de comunicação voltada para as raízes italianas, ou seja, para os italianos que vivem no exterior. Esse foi o objetivo, tanto que a Itália nossa e não nostra, porque isso é importante deixar registrado, porque nós temos uma Itália fora da Itália, ou seja, existe uma população quase que igual de italianos na própria Itália. São cerca de 58 milhões de italianos. Quando a gente fala de italianos, são aqueles que carregam o sangue italiano, seja de primeira, segunda, terceira geração, e assim vai sucessivamente. Então, o CEO, na verdade, hoje, com essa termologia, é do projeto Itália Nossa, que nasceu em 1989, começou na Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, depois passamos então a integrar a rede Bandeirantes, onde lá fiquei por 25 anos, realizando o programa Itália Nossa com Carlos Mazzello. Daí então surgiu um conhecimento incrível de pessoas oriundas que têm vários segmentos, como ufólogos, como médicos, como engenheiros, jornaleiros, enfim, cada um no seu quadrado, como diz, né, na sua expertise. E aí, com a amizade que se foi criando, e houve um tema que me aguçou muito, porque na verdade o tema é o primeiro simpósio de ufologia e a comunicação mediúnica. Então a espiritualidade, ela está dentro desse contexto. Então nós convidamos palestrantes que são conceituados, cada um na sua área, no seu mercado, como temos o Dr. Paulo César Frutuoso, né, que edita, inclusive, vários livros com relação a trabalhos que são registrados no Lar de Frei Luiz, onde ele se apresenta hoje falando do tema Alienígenas ou Médios, que é um dos livros, dos 8 livros, que ele é autor. Então, especificamente, ele vai dar essa pincelada, fazendo com que grandes figuras, grandes personalidades, grandes pessoas que passaram pelo nosso cenário, né, como Tesla, Nikola Tesla, como Jesus, Maria, e até mesmo as pirâmides, esses mistérios. Então ele indaga alienígenas ou médiuns. Então isso é muito importante, até para um conhecimento do que ele vem buscar, vem estudar e vai nos apresentar. Já temos o professor Paulo Iannuzzi, que é um conhecedor profundo de várias civilizações, ele com um tema fantástico, onde nós vamos conhecer, inclusive eu quero conhecer, porque eu ignoro esse tema. Então é uma oportunidade de ampliarmos como jornalistas o conhecimento e fazer o nosso dever de divulgação, como o projeto Itália Nossa, como também a TV Búzios e as suas afiliadas. E dentro desse contexto, o meu interesse maior aqui é reunir pessoas interessadas em esses diversos assuntos, como nós temos o palestrante, que é o ufólogo de campo, o Cristiano Gonçalves, que eu também conheci em um outro evento, no Tijuca Tênis Clube, num evento lá no Rio de Janeiro, no qual fizemos uma amizade, e ele demonstrou de uma forma científica muitos documentários que vão aguçar o interesse e o conhecimento de tudo que está ocorrendo, não hoje, mas de outrora. Então isso é importante nós relatarmos. Então a intenção da Itália Nossa ter promovido aqui em Búzios tem uma razão especial. Qual é a razão especial? As naves que foram vistas aqui. Então isso aguça o interesse. Ah, tá. Esse é o motivo principal de estar, né, sendo realizado esse primeiro simpósio aqui em Búzios. Porque existem outros fatores que agregam valores, porque aqui nós fizemos também o primeiro simpósio da cultura e da língua italiana, aqui, que você inclusive participou. Então eu acho que essa engrenagem, ela vai se dando à medida da necessidade do conhecimento e, obviamente, das oportunidades. Você acha que aqui
aqui no resort, espiritualidade, dentro dessa linha de raciocínio seu, passa a ser um portal, né, de contato imediato? Olha, pelos registros e pelo que eu estou recebendo hoje, inclusive do diretor, né, que é um casal, Luciana e o Hugo, eles agora me forneceram 2 imagens que são, assim, fantásticas e nítidas, o que na verdade eu não tenho. Então eu incluí hoje, porque hoje pela manhã nós recebemos mais informações de OVNIs que aqui. Inclusive o nosso produtor, que é o Duarte Audiovisuais, ele aqui avistou 3 naves quando nós estávamos fazendo aqui o simpósio da cultura e da língua italiana. E a esposa, que era, vamos usar aqui a religião evangélica, ela não acreditando em um monte de coisa, ela avistou 4. Então isso faz a gente, sabe, perceber que não está na religião, ela não está na diferença de ser homem, mulher, seja lá qual for o gênero, na questão social, se é rico, se é pobre. Ou seja, a comunicação, ela existe. Ela está sendo evidenciada. E ao momento que nós estamos evidenciando tudo isso que está ocorrendo, é uma contribuição para que nós possamos, cada um que está aqui, com o interesse de aprender e fazer com que esse aprendizado de cada um carrega, fazer com que cada um possa refletir e buscar a sua verdade, o seu conhecimento, de tal maneira que venha ajudar a contribuir para tudo isso que realmente nós estamos aqui nos propondo a fazer. Muito bem. Você acha, eu perguntei para os outros palestrantes, se seria egoísmo do ser humano, de nós seres humanos, achar que diante uma galáxia, um sistema solar tão extenso, tão imenso, com tantos planetas, nós fomos os privilegiados de termos vida só no planeta Terra? Você acha que existe um certo egoísmo ou é ignorância? Total ignorância, mas ignorância do saber. Porque, por exemplo, a ciência, que muitos hoje, né, elas evidenciam uma coisa concreta, um momento que se prova, ela tem o seu limite. Tanto que ela é paulatina, ela vai se revelando aos poucos, porque a ciência já está provando que o universo existem muitas galáxias, muitas estrelas. Está aí ela provando, né? São mais de 100 bilhões em cada galáxia. E cada galáxia existem mais 100 bilhões de estrelas, segundo a ciência, que eu não esteja enganado. Então é uma questão de busca. O Dr. Paulo Frutuoso, por exemplo, como médico, ele é oncologista, com mais de 40, ele se deparou com situações que ele disse, espera aí, eu tenho que tomar 2 caminhos. Ou eu não acredito em tudo que eu estou vendo, que eu estou evidenciando, que tudo está realmente ao meu conhecimento, ou eu sou omisso a tudo isso. Então, como responsável, como médico e de uma maneira científica, ele mesmo alega, eu não acredito em milagres. Então, se uma pessoa que é médico não acredita e ele se depara com várias situações, ele foi e buscou. E o que ele foi buscar, incrível que pareça, aconteceu com o pai dele, e sem eu saber e sem ele saber, nós vamos mostrar aqui o que aconteceu em 1978. Ou seja, o que o pai relatou ao filho, quando ele ainda estudava, era aluno de 5º ano de medicina, ele se deparou com uma cirurgia espiritual. E essa cirurgia espiritual foi feita em mim, sem nós nos conhecermos. E hoje nós vamos relatar a imagem que aconteceu, que eu não sei por que cargas d'água, eu tirei a foto e vou mostrar nesse evento. Que bacana. É isso aí. Só uma coisa que é importante, que nós falamos aqui que o hotel é espiritualidade. Não é. O Hugo e a Luciana inauguraram recentemente um hotel, exatamente Búzios Espiritualidade. É diferente da APA, porque aqui onde nós estamos fazendo é o antigo resort Búzios Caravelas, né, que tinha realmente espiritualidade. Porém, com a aceitação, com o crescimento a busca incessante desse lugar e com os surgimentos, né, de tantos mistérios, aspas, ou seja, aquilo que nós desconhecemos e passamos a conhecer, ele também lançou um livro. E exatamente esse livro falando de todos os acontecimentos dentro da espiritualidade. Por isso que Búzios Espiritualidade se chamou por essa comunicação que ele e a esposa tiveram.
Maravilha. Tá aí o esclarecimento. É isso aí, gente. Falamos aqui um pouquinho com o Carlos Mazello, que é o diretor da revista Nossa Itália, Itália Nossa, e o organizador desse primeiro simpósio de comunicação ufológica e da comunicação mediúnica. Beleza. Valeu. Namastê, Obrigado. Estamos juntos. O importante é que cada um desperte a sua consciência crística. Onde quer que vá buscar, tenha certeza, nós não estamos sozinhos. Bacana. Isso acontece com 7% dos humanos. O que acontece com esses 7% que não acontece conosco? A quantidade de cristais de apatita na sua glândula pineal. Quanto maior o número de cristais de apatita, maior a energia de campos, incluindo, me parece aí, também os campos mediúnicos. Certo? Próximo. Então, eu acho que determinados cultos da nossa história foram médios, embora não tenham sido assim levantada a desconfiança de serem extraterrestres. Como o trabalho não para, aqui no primeiro simpósio de ufologia do estado do Rio de Janeiro, que acontece aqui no Resort Espiritualidade Caravelas, nós vamos falar um pouquinho agora com um convidado especial desse simpósio, que é o Dr. Paulo César Frutuoso, que vai falar sobre alienígenas ou médiums. Como é que é essa conexão de alienígena e a mediunidade terrestre? Bem, eu acredito que quando chegar no momento natural de todos nós da minha desencarnação, eu separarei dois componentes. O componente físico, que continuará aqui e evidentemente vai se degradar em moléculas e átomos que serão utilizados em outros corpos orgânicos e inorgânicos, mas o componente mais importante, energético, espiritual, o transmissor da vida ao corpo físico e imortal, até onde eu entendo, vai ingressar num universo paralelo ao nosso. E esse universo paralelo ao nosso é que eu acho que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Hoje, para mim, tudo isso é sinônimo. Então, eu vou me transformar num alienígena. Sob condições especiais, eu posso interferir na mente daqueles que aqui estão e que apresentam alguma composição genética da mediunidade e enviar mensagens, enviar notícias, enviar orientações. Mas isso não para por aí. Sob condições especialíssimas e raríssimas em toda a história da humanidade, determinados médiuns, ditos médiuns de efeitos físicos, que entram em transe ou, sendo mais claro, desmaiam, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético ainda não alcançado pela nossa ciência e que foi batizado por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer, como ectoplasma. Com essa energia, aqueles que estão em universos paralelos ao nosso podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializarem de novo no nosso universo. Bem, eu não procurei esses fenômenos é que foram colocados à minha frente. E aí em que momento o senhor, na sua vida, focou nessa questão sobrenatural? Não existe sobrenatural, não existe milagre, não existe... o que existem são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Tudo é energia. Bem, quando se fala em mediunidade, se fala em algo mais... Quando se fala em mediunidade, se falam em aproximadamente 7% dos humanos que apresentam uma composição na sua glândula epífise diferente dos demais. Então, existe algum componente genético que facilite a manifestação mediúnica. Isso é científico e não espiritual? As duas coisas. Para mim, espiritualidade e ciência se compenetram, se interpenetram, se completam. E a filosofia, onde que entra dentro? A filosofia entra como uma base, certo? Agora, eu acredito que na hora que a ciência, a espiritualidade e as religiões se compreenderem, a humanidade vai estar salva. Porque existe uma lei universal chamada de ação e reação.
tudo aquilo que você faz e que leva ao sofrimento do próximo ou da natureza do planeta que você habita e dificultará a vida daqueles que virão depois de você, fica grafado no seu componente energético espiritual. Sob condições assim que levam a um grande sofrimento, talvez nós precisemos de corpos físicos em outras encarnações futuras que funcionem como um aspirador das impurezas que eu coloquei pelo mau comportamento e também corrijam as deformações que eu causei no meu componente espiritual com esse comportamento inadequado para com o próximo e para com a natureza do planeta que eu habito. E quanto tempo o senhor já vem aí pesquisando, estudando, se especializando nesse assunto? 45 anos. Olha, qual foi a sua maior experiência ufológica? Olha, eu não diria só ufológica, eu diria ufológica e espiritual. Se eu vou passar para um universo paralelo a esse, eu passo a ser um alienígena. Sob essas condições que eu citei, com manipulação com a grande quantidade de energia, de lá alguém que já desencarnou ou morreu, vamos ser bem claro, pudesse teletransportar e conversar comigo, eu estarei conversando com alienígenas. Ou então, ultra seres que habitam universos paralelos ao nosso. E aí eu faço uma pergunta a você e a todos que estão me assistindo nesse momento. E se quem de lá se teletransportassem fossem médicos que já morreram? E se fosse possível diálogo entre esse que aqui está, seu amigo, e aqueles que de lá se teletransportaram e se materializaram? E se tais diálogos persistissem durante 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo no Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. Então eu não tenho mais como voltar. As minhas convicções de que eu sou imortal são inabaláveis. Não existe morte. Existe uma transposição de um universo para outro, ou de um plano de vida para outro. Muito bem, né? Isso é, assim, super misterioso, né? Não são todas as mentes humanas que estão dispostas, preparadas ou interessadas em conhecer um pouco mais desse assunto. O que seria necessário fazer para que houvesse um interesse maior da humanidade nesses assuntos? A comprovação científica de que tudo isso acontece. Então nós estamos ainda na fase do empirismo. Estamos vendo que as coisas acontecem e são raros os seres humanos que veem isso acontecer, mas nós não sabemos como acontece. Mas que acontece, acontece. Mas agora você pensando bem, foi isso que aconteceu com Darwin, Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão, à certeza de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. Como é que Gregor Mendel, o pai da genética, estabeleceu as bases da genética? Pela observação das ervilhas. Nem microscópio ele tinha. Estamos na mesma fase de Gregor Mendel e de Charles e de Darwin. O empirismo. Nós sabemos que as coisas acontecem, mas não sabemos como acontecem. Não podem ainda ser repetidas em ambiente laboratorial, mas acontecem. E é só questão de tempo. Não existe o mistério, não existe o que ainda não é comum. Uhum. Tem duas passagens bíblicas que eu gostaria de comentar aqui. Uma está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, acho que versículo de 1 a 6, está nesse meinho ali, que diz que na casa de papai há muitas moradas, palavra de Jesus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Isso é mediunidade ou extraterrenismo? Isso é uma revelação pelo Cristo planetário da Terra, Jesus, um espírito criado simples e ignorante como nós e que atingiu tamanha evolução em ciência e tecnologia e evidentemente em sabedoria e amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol.
Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Quando ele diz que na casa do Pai existem muitas moradas, o que é que ele está nos revelando? Que existe vida por todo o universo, que existe vida pelo multiverso, que é o conjunto de universos que se interpenetram pelos outros. Então, como nós estamos habitando ainda um planeta de provas e de expiações, estão aguardando essas civilizações ultra evoluídas do nosso universo e de outros, que nós evoluamos. Se alguma nave extraterrestre agora aqui aterrissasse, com conhecimentos ultra evoluídos em relação aos nossos, o que aconteceria se ela aterrissasse na Rússia, na Coreia do Norte, na China, nos países islâmicos? O que eles gostariam que fosse transmitido a esses governos? O que essas civilizações extraterrestres sabem? Escuta, quais são os artefatos de guerra que vocês têm? Estão percebendo? Então ainda não chegou o momento. Eles estão aguardando que nós evoluamos moralmente para que possam de nós se aproximar e apresentar os seus conhecimentos ultra evoluídos em relação ao nós. Mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Vou estender um pouquinho mais, Renato, por favor. Gostaria de fazer uma outra indagação de uma outra passagem bíblica, que foi um diálogo de Jesus com Nicodemos, né, quando Jesus disse para ele: pô, Nicodemos, olha só, os que são nascidos da água e do Espírito são como o vento, né, que não sabe de onde vem e nem onde vai. A gente está aqui na praia, o vento está aqui batendo, né, nesse momento de sul para norte, e a gente está sentindo esse vento, né? Mas daqui a pouco ele muda, vem de leste para oeste, daqui a pouco volta, e aí Jesus fala: é necessário que haja um entendimento, um novo nascimento, para você compreender que você não é propriedade de você mesmo. Acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. Como é que você pode definir isso? Defino isso pela reencarnação. E isso não teria condições de ser informado há 2000 anos atrás. Mas hoje pode. Não é a primeira vez que eu estou aqui, nem é a última. Por que eu não me lembro o que aconteceu em vidas passadas? Porque esse esquecimento é uma dádiva divina. O grupo a qual eu pertenço, chamado Lar de Frei Luís, ele é oriundo da Inquisição. Eu sou médico e sou cirurgião. O que me foi revelado é que eu, utilizando hoje ferro e aço para aliviar e curar, é porque quando participava no movimento inquisitorial que demorou 600 anos, usava esses mesmos elementos para torturar e para matar. Se eu me lembrasse do que eu fiz, eu teria condições emocionais de ser médico, de ser cirurgião? E outra informação preciosa: muitos dos pacientes que são colocados na minha frente como pacientes, e eu como médico, foram próximos que eu torturei, que eu maltratei, que eu matei em encarnações passadas. E outra coisa preciosa: o esquecimento permite que grandes inimigos se reencarnem próximos uns dos outros, como irmãos, como pai e filho, como marido e esposa, como amigos, como companheiros de trabalho. Então, na hora que você tiver essa revelação científica, todas as incongruências, todas as intolerâncias da humanidade são eliminadas. Porque você pode ser palestino hoje e pode ser judeu amanhã. Você pode vir como negro, você pode vir como branco, você pode vir como mestiço, você pode vir em qualquer família, você pode vir em qualquer religião, em qualquer regime de governo. Então por que eu vou me indispor com aquele simplesmente porque ele está do outro lado da fronteira? Então aqui está a salvação da humanidade. A comprovação científica de a reencarnação é uma verdade absoluta. Muito bem. Gostaria de explorar um pouquinho mais a sapiência e o conhecimento do doutor, né? Mas olha aqui. Paulo Frutuoso, mas a gente tem pouco tempo, né? Então, vou concluir dizendo o seguinte: todas as informações que eu venho acumulando ao longo de 45 anos já estão colocadas em 8 livros que nós escrevemos. O primeiro, A Face Oculta na Medicina. E já estou agora com o 9º livro pronto também a ser lançado.
levando em consideração um fato muito importante. Eu não tenho nenhum interesse financeiro naquilo que faço como espiritualista, como pesquisador da ciência do espiritualismo. Todos os direitos autorais estão doados para o Lar de Frei Luiz, onde é exercida uma grande atividade social. Como adquirir um livro seu? Basta que vocês entrem no link do Lar de Frei Luiz e algumas outras livrarias que estão vendendo também esse livro, como a livraria Boa Nova, como a livraria Galileu e algumas outras. Ou se você, até a Lojas Americanas vendia, não sei se continua vendendo, talvez. Basta que você clique meu nome na internet e veja livros e todos eles aparecerão ali à sua frente. Maravilha, obrigado, doutor. Espero poder conversar um pouquinho mais depois, mais prolongadamente, numa entrevista no meu programa Elcio Ribeiro Entrevista, né, para a gente aí aprofundar um pouquinho mais. Gostei muito aí dessa pequena conversa que a gente teve. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade de transmitirmos mais um pouquinho. Portal Brim. Isso. TV 12, Portal... TV Búzios, Portal TV Búzios, Portal Brim, a oportunidade valiosa de estarmos transmitindo um pouco das informações que fomos acumulando durante 45 anos de pesquisas, estudos e testemunhos. Muito obrigado. É isso aí.